O que nunca te contam sobre franquias no seguro. Meu nome é Matheus Stocco e eu sou corretor desde 2009. Esse vídeo aqui vai para quem é corretor de seguros e precisa ter uma nova abordagem para os seus clientes, e também para quem é cliente poder conversar com o seu corretor de seguros, ou apenas para quem é curioso e viu aí, acabou caindo no vídeo aqui, viu pela thumb e achou interessante o assunto, tá? O mundo de seguros, ele assim, é complexo, ele é bem amplo e ele tem muitas nuances, vamos dizer assim, principalmente quando a gente fala de seguro, tá? E dentro do seguro a gente tem a franquia. Muita gente não sabe o que é a franquia. A franquia é a participação do segurado num sinistro. Por que que existe franquia? Vamos lá, rapidinho, só dando uma passada aqui, a grosso modo, resumidamente. A franquia ela existe para evitar fraudes. Então, assim, vamos supor que eu, Matheus, tenho um seguro no meu carro e, assim, eu sou uma pessoa que gosta de infringir lei, de ser mau caráter. Se eu, de repente, combino com um amigo meu de quebrar alguma coisa no meu carro, bater alguma coisa no meu carro, roubar o meu carro, e aí eu aciono a seguradora para ter esse reparo, para ter esse ressarcimento. A seguradora, se ela não tivesse a franquia, ela simplesmente ia pagar esse prejuízo, ela ia me reembolsar, vamos dizer assim. E aí, assim, se eu tivesse combinado com meu amigo, eu ia receber o dinheiro da seguradora, depois eu ia até meu amigo e falava assim, cara, me devolve o carro aí, sabe, me devolve a peça que você roubou, vamos rachar o dinheiro. Ou seja, se numa ocasião eu tivesse combinado do meu amigo roubar o meu carro e a seguradora tivesse pago um carro novo para mim, eu teria dois carros, assim eu teria lucro. Então a seguradora não pode trabalhar dessa maneira. E por conta disso, ela inventou a franquia. A franquia, que é, como falei, a participação do segurado, ele é um mecanismo que serve para que você pague, para que você ajude a seguradora a pagar o prejuízo do seu carro, tá? O reembolso. Existem serviços, coberturas que não possuem franquia, tá? Isso aí pode ficar para um próximo vídeo, eu explicando o que possui e o que não possui franquia. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar mostrar para vocês que há algumas vantagens dentro das franquias, tá? Então vamos lá, na contratação de um veículo, num seguro de um veículo, você tem basicamente dois tipos de franquia, que é a facultativa e a reduzida. A facultativa é 100% do valor da franquia e a reduzida é 50% do valor da franquia. Então vamos dizer assim, eu tenho aqui um carro, por exemplo, um Ford Ka, e é só exemplo aqui, tá, pessoal? Eu tenho um Ford Ka e eu vou fazer o seguro desse Ford Ka. A franquia tá facultativa de 100%, está na casa de 10 mil reais. Beleza? E quanto que tá a franquia reduzida? A franquia reduzida é 50%. Então, se a facultativa é 10 mil reais, a reduzida é 5 mil reais. Ok? Eu acho que deu para pegar bem assim, né? Se eu não estiver sendo didático, se vocês não estiverem entendendo, deixe aqui nos comentários que você não entendeu, que eu vou responder todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Então, com a franquia de 10 mil reais facultativa, o valor total do meu seguro vai ser um pouco mais barato do que se fosse a reduzida. Então, por que isso acontece? Se eu contrato uma franquia de valor reduzido de 50%, ou seja, nesse exemplo aqui que eu falei de 5 mil reais em vez de 10 mil reais, a minha participação na hora de um sinistro vai ser menor. Então vamos supor assim, se eu contrato uma franquia facultativa de 100% no valor de 10 mil reais e o prejuízo que ocorreu no meu carro custou 50 mil reais, a seguradora ela vai pagar 40 mil reais para arrumar o seu carro e você vai pagar 10 mil reais para arrumar o seu carro. Ok? Ficou certo assim? Se eu contrato a franquia reduzida de 50% no valor de 5 mil reais e o prejuízo do meu carro ficou em 50 mil reais, a seguradora vai pagar 45 mil reais e você vai pagar apenas 5 mil reais.
Então deu para entender a diferença, certo? Da sua participação no eventual sinistro. Por isso que quando você contrata uma franquia reduzida, você paga mais caro, porque a sua participação é menor, ok? Dito isso, cara, toda vez que eu começo a gravar, alguém me liga. Eu não vou poder atender agora. Dito isso, o que é importante eu orientar aqui vocês, falar aqui para vocês? Porque não existe somente esse tipo de franquia. Não existe somente um tipo de serviço. Isso aqui é para quando a gente bate o carro de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira que causa mais prejuízo ao veículo. Então, causou 50% de prejuízo no veículo, mas não chegou a dar PT. Então você aciona essa franquia, que é a principal, tá? Seja ela facultativa ou reduzida. Porém, o índice de acionamento de sinistro desse tipo de causa, de causo, é que ficam me ligando aqui, eu me atrapalho todo, tá? Então vamos lá. Esse tipo de acionamento de sinistro, que é de 50%, 40% de prejuízo no veículo, ele tem um índice de acionamento muito baixo, graças a Deus. Senão todo mundo estaria acionando seguro aí, tava todo mundo no prejuízo, né? Então assim, vamos supor, você que tem um carro há 10 anos, quantas vezes você bateu o carro que o prejuízo foi maior que 40%, 50%? Aposto que você vai falar que em 10 anos, se foi uma, duas, foi muito, né? É assim com a maioria das pessoas, tá bom? Então, por que é importante falar isso? Porque essa franquia maior, você vai acionar menos. Porém, se você contratar outros serviços de franquias menores, a chance de você acionar é maior. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é importante você contratar. Muita gente não contrata esse tipo de serviço porque não sabe, não é oferecido e acha que vai ficar mais caro. Mas não fica mais caro, não. Fica, assim, pouca coisa, mas, assim, no final do dia vale a pena você contratar esse tipo de serviço. Que seria o que, por exemplo? Os vidros completos, os vidros que pega lanterna, retrovisor, para-brisa, vidros completos pega tudo isso, tá? A gente fala vidros completos, mas ele entra também os faróis, as lanternas, o retrovisor, assim como para-brisa e todos os vidros, tá? Além de reparos rápidos, como martelinho de ouro. Agora veja aqui qual é o valor da franquia, por exemplo, que eu tenho aqui na minha mão, de um Fox, tá? Que eu fiz recentemente, seguro aqui desse Fox. Então, para você ter uma ideia, se você contrata a cobertura, eu vou ter que ligar para essa pessoa, apesar que não tá salvo o contato. Se você contrata a cobertura de vidros para o seu carro e acontece de você quebrar o para-brisa, por exemplo, uma pedra, você está dirigindo, uma pedra acerta o seu para-brisa, dá uma pequena rachadura, com o tempo essa rachadura vai aumentar e você precisa trocar o para-brisa. Se você acionar esse serviço, você vai pagar apenas R$321 para trocar o para-brisa. É o que está aqui contratado nesse seguro, esse seguro pela Azul. Eu vou tentar dar um look aqui para vocês verem aqui, ó. O valor da franquia. Para-brisa e o vidro traseiro, tá? Qualquer prejuízo que der no para-brisa e no vidro traseiro, R$321. Não sei se deu para ver certinho. R$321. Seria o valor que você pagaria para trocar o para-brisa ou o vidro traseiro, caso tenha dado um problema, tá? Pessoal, vou ter que dar uma pausa aqui que a pessoa não para de me ligar. Bom, pessoal, era um cliente aqui, um síndico, que ele tinha me mandado uma mensagem. E aí eu respondi ele: Seu Nivaldo, tudo bom? Como posso ajudá-lo? Aí ele falou: como eu posso ajudar? Aí eu falei: não, o senhor me mandou mensagem. Ele: você quer falar comigo? Aí eu falei: ah, não, o senhor que queria falar comigo. Aí ele: eu vou te ligar. Aí me ligou para saber o que eu queria falar com ele, mas ele que tinha mandado mensagem primeiro. Enfim, é isso. Então, só voltando aqui, eu não sei se ficou claro. Caso eu precise trocar o para-brisa da frente e o vidro de trás, porque aconteceu algum problema, quebrou, enfim, algum problema porque precisou trocar o para-brisa e o vidro de trás,
em vez de pagar o vidro inteiro, eu vou pagar apenas R$321 para arrumar esse vidro, para recompor esse vidro. Assim como vidros laterais, R$107. Faróis e lanternas, R$244. Então você para e pensa, se você trincou o farol e precisa trocar o farol inteiro, um farol aí, num Fox vai estar R$600, R$700. Posso estar falando besteira aqui, vou até procurar depois os valores aqui. Mas em vez de você pagar R$700, que for o caso, você vai pagar R$244. É muito mais vantajoso. Retrovisor, R$154. Faróis xenônio, o famoso farol xenon, R$306. Lanternas de LED, R$171. Então você está entendendo que quando você contrata esse tipo de serviço, você tem um benefício, porque é o que você mais aciona, é o que mais acontece durante uma vigência de 12 meses, é o que mais acontece. Felizmente, né, é o que mais acontece. Você vai, vamos supor, você encostou sem querer, estava estacionando, encostou na pilastra de um prédio, encostou numa caçamba, encostou numa lixeira, quebrou o retrovisor, trincou o para-brisa, trincou o vidro, trincou o farol, e você precisa fazer a troca, o serviço para trocar toda essa peça, você vai pagar um valor muito menor do que a peça inteira. Tá? Por isso que eu acho importante você, como corretor, fazer a propaganda, você vender para o seu cliente esse tipo de serviço, que é o mais acionado e vale muito a pena, porque você paga um valor muito baixo, tá? Mesmo que você contrate no valor de franquia facultativa de 100%, porque as franquias que você mais vai utilizar, elas são mais baratas, tá? Assim como reparos rápidos. Esse tipo de serviço assim, você não pode deixar de contratar esse tipo de serviço, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você tá ali andando, aqui eu moro na Praia Grande, então você tá andando na Avenida da Praia, ali devagarzinho, tem um carro na sua frente, ele breca com tudo para deixar alguém passar na faixa de pedestre, e aí tem um motoqueiro que está desavisado e enche a tua traseira. Não vamos falar que enche, que senão vai ser um prejuízo até maior. Toma água. O motoqueiro está ali desavisado e encosta ali na traseira do seu carro, dá uma amassada no para-choque do seu carro. E aí você vai levar numa funilaria da vida, o cara vai te cobrar R$700 para desamassar. Para fazer um martelinho de ouro, o que seja. R$700. Sabe quanto que é a franquia para você acionar na seguradora esse pequeno reparo? Para você, em vez de pagar R$700, pagar somente R$150. Aí eu te pergunto, não vale a pena você contratar esse serviço? Que pode acontecer, como eu falei, você está estacionando ali, está dando um ré ali na garagem do seu prédio, acerta uma pilastra, acerta uma lixeira, acerta uma caçamba, exemplos. E aí dá uma amassadinha, dá um arranhado no carro, e aí você vai arrumar 500, 600, 700 reais. Com esse tipo de serviço você paga 150. Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu vou até ver se tem aqui o quanto isso encarece no seguro total. Apertei um botão errado aqui. Vou até ver aqui. Deixa eu dar uma pausa para não demorar muito. Aqui na proposta que foi montada aqui, não tem o quanto encareceu para você contratar. Eu vou verificar depois se eu acho algum informativo da seguradora mostrando. Aí eu faço esse vídeo mostrando os valores depois, tá? Mas eu acho que vale muito a pena você fazer a contratação, você oferecer esse tipo de serviço para o seu cliente, porque é como eu falei, é o tipo de serviço que você vai mais utilizar, é o tipo de franquia que você mais vai participar e vai te salvar de gastar mais dinheiro. Eu tenho um exemplo recente de um cliente
que ele tem uma Mercedes. Qual que é a Mercedes que ele tem? Tenho aqui o modelo da Mercedes, mas é aquela SUV da Mercedes. Cara, assim, o funcionário dele foi dar ré e acertou a caçamba. Por isso que eu dei esses exemplos, tá? Porque são exemplos reais. E aí, pô, trincou o farol, cara. Trincou o farol da Mercedes. E aí o farol, coisa de mais de 5 mil reais da Mercedes. Ó, GLB 200 é o modelo da Mercedes. Ó, vamos lá, vamos mostrar aqui como ficou o farol da Mercedes. Ó, além de quebrar o farol, amassou aqui a parte da funilaria, tá? E esse farol aqui, ó, lateral que é separado, é um farol à parte, ó, trincou também, tá? Então você vê 3 peças aqui, né? 3 peças danificadas, mais, quer dizer, 2 peças danificadas do farol, mais a lataria aqui danificada também. Pois bem, sabe quanto que ele vai pagar, que ainda não terminou esse serviço de franquia? R$ 1.200. Ou seja, ele economizou aí pelo menos uns 7 mil reais. E assim, vale muito a pena, porque você vai pagar parcelado do seguro, vai valer por 12 meses e muita coisa pode acontecer em 12 meses, tá? Então esse é o meu recado para você que é corretor de seguros, pode aprender mais uma aqui para vender para os seus clientes. Para você que é cliente, está procurando seguro para fazer do seu carro ou renovar, fazer um seguro novo, você pode pedir para o seu corretor incluir esse serviço. E para você que é curioso, que gosta do assunto, você aprendeu mais uma, tá bom? Então é isso, Matheus Estocco, me sigam lá no Instagram também, se vocês quiserem, assistam lá os vídeos que eu faço no Instagram, se interessar, curte, comenta, compartilha, tá? Pessoal, vou ficando por aqui porque tenho muito para fazer, tá? Beijo, valeu!